Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é história, pessoal. Acho que todo mundo aqui já contou uma história ou ouviu alguém contar uma história, seja das nossas vidas, sejam da nossa família, por exemplo, um pai e mãe contar alguma coisa que aconteceu com eles quando eles eram novos, ou um pai e avô contar como é que era a vida deles, contar um acontecimento, ou mesmo você chegar no seu coleguinha e falar: Nossa, aconteceu isso, isso e isso lá em casa. Você está contando a história, você está contando um acontecimento. Conforme você coloca esse acontecimento em ordem, vai contando como ele aconteceu, você está automaticamente contando uma história. Mas o que é história? A história, gente, ela é a ciência que estuda as ações humanas ao longo do tempo. Então, no caso, o... toda ação que o ser humano fez desde que ele se desenvolveu é considerada história. Tudo o que ele fez, tudo que ele construiu, como é que a sociedade se mudou, como tudo, como que a gente chegou ao que é hoje. Por exemplo, se a gente for pegar, pessoal, e olhar no livro de história, e olhar como é que era a vida do pessoal há 2000 anos atrás, a vida deles não era igual à nossa agora. Então, o objetivo da história, ela é estudar esses acontecimentos, como que a vida humana foi mudando, como que foi desenvolvendo, como é que foi mudando até chegar no que é hoje. E você deve estar perguntando, para que serve estudar a história? Gente, o objetivo de estudar a história é a gente compreender o passado. Porque somente compreendendo o passado, saber o que aconteceu com o passado, a gente pode entender por que isso está acontecendo no presente, como que chegou a ser isso. Você pode se perguntar, por exemplo, o, alguém da família sua vai votar para prefeito. Você fala, nossa, legal, né? Mas aí você pergunta, mas como é que surgiu isso de prefeito? Por que existe governador? Por que existe presidente? E a história vai te ensinar isso. Ao estudar a história, você vai ver o passado e você vai compreender como que chegou a isso. Como que a sociedade humana foi mudando até surgir o nosso sistema de governo que a gente tem hoje, com prefeitos, governadores, presidentes. Então, o objetivo da história é o quê? É entender o passado. E tem aquele velho ditadinho que fala: aprenda com o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Então a história ela é responsável para quê? Para estudar os acontecimentos passados. Pessoal, o... esse estudo, no entanto, ele não é feito de qualquer maneira. No caso, um historiador, que é a pessoa que estudou para isso, se preparou tudo para estudar a história, desvendar os mistérios, ele passa a analisar tudo o que aconteceu. Ele deve colocar em prática uma análise crítica do, do objeto de estudo dele, que é a história. No objetivo do quê? De descobrir se aquilo que ele leu é uma verdade ou não. Por exemplo, vamos dizer que teve um acontecimento há um mês na cidade. Vai fazer o quê? O historiador ele vai lá, vai pegar uma fonte e vai tentar descobrir o que aconteceu, porque ele não estava lá para participar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar documentos que relatem o acontecimento, vídeos, tudo. E depois ele vai comparar eles para ver se não tem nenhuma diferença entre eles, para saber se aquilo que ele está falando é verdade ou não. A palavra história, ela tem origem no idioma grego. Ele é oriundo desculpa, gente, do vocábulo histor, que significa aprendizado, e aprendizado, sábio, sendo então que faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação e do estudo. Então, história, ela faz referência, porque para você desenvolver história, descobrir as coisas, você tem que analisar aquilo, tem que procurar saber. O, em certo sentido, o papel do historiador, então, é fazer uma análise crítica, que o permite chegar a uma conclusão sobre determinado acontecimento do passado, gente. O que é fazer uma análise crítica? Fazer uma análise crítica é você pegar algum acontecimento e começar a analisar ele e começar a tentar descobrir se ele é verdade ou não, usando várias fontes diferentes.
Por exemplo, você tem uma afirmação que fala que, vamos dizer, que há 1000 anos atrás, uma cidade, ela era extremamente militarizada e eles tiveram várias guerras. O que você vai fazer? Se você for um historiador, você vai procurar e nos relatos históricos, no que tiver escrito, tudo vai arranjar várias fontes e vai analisar essas fontes para chegar numa conclusão, se essa informação que você tem é verdadeira ou falsa. E se ela é verdadeira, como que isso aconteceu? Como que foi a verdade? Como é que foram os acontecimentos? Mesmo se for falsa, você vai lá e vai analisar para tentar descobrir qual que é a verdade daquilo. Esse que é o objetivo do historiador. O historiador, o objetivo dele não é só passar as informações para frente, é analisar todos os acontecimentos passados e tentar descobrir como que isso aconteceu. Aí você deve estar perguntando assim, mas professor, quando que se iniciou a história então? Pessoal, a história, ela começou principalmente, mais fortemente, na época dos gregos antigos, que foi, como é que se diz assim, o primeiro que foi considerado um historiador, que foi o pai da história, é o Heródoto. O seu trabalho ele aconteceu por meio assim, de sistematização dos eventos históricos dos gregos e de outros povos da antiguidade, como os egípcios. Ele procurava o quê? Narrar todos esses acontecimentos. A gente pode pensar, a história, se for pensar, o que a gente estuda é bem antes. Mas o Heródoto ele foi considerado pai porque ele foi o primeiro que tentou sistematizar isso. Fazer um, vamos dizer que, ele tentou narrar por dividindo os acontecimentos, desde o primeiro até o último. Porque antigamente era o quê? Antigamente você não sabia se um acontecimento tinha acontecido antes do que o outro, tudo. Não tinha uma padronização. A partir disso, o Heródoto ele fez o quê? Ele passou a analisar a história dos gregos e dos outros povos, principalmente os dos egípcios, e esses eventos históricos passou a ser narrados. Essa narração deles, ele começou a falar sobre as guerras, como começou as invasões, tudo, com o objetivo de criar como se fosse um livro, uma maneira que tudo ficasse organizadinho. O, o Tucídides, ele foi o primeiro historiador a utilizar, de fato, um método de análise, que permitia, no caso, o quê? Reconstruir e formular uma análise a respeito de um acontecimento passado. Ele, ele analisava vários documentos, vários objetos da época, tudo com o objetivo do quê? De falar, de ser o mais fiel possível, falar a verdade o máximo possível. Isso que é a história, pessoal. Ela tem como o objetivo analisar o passado e trazer esse conhecimento para o futuro. Porque, gente, quando você pega um livro de história e você vai analisar ele, você está descobrindo o que as pessoas do passado faziam. Como que era a vida delas, o que que elas comiam, como é que elas viviam, o que que elas trabalhavam. Vocês vão aprender, gente, com a história, que em cada época era diferente. Se a gente pegar 2000 anos atrás, o que as pessoas trabalhavam, o que elas comiam, o que elas vestiam, era diferente do que é hoje. A região onde você mora também faz diferença. Hoje mesmo, a maneira que o brasileiro se veste é diferente do que os japoneses se vestem. Eles estão do outro lado do mundo. A cultura deles é diferente, a vestimenta deles é diferente. A comida que eles comem é diferente. Então, a história ela vai estar vindo para mostrar isso. Para mostrar como eram as diferenças das pessoas de antigamente. Como elas viviam, qual que era a comida que elas comiam, qual era o tipo de roupa, qual que era o tipo de governo, onde que elas conquistaram, onde que era a casa delas, como era a vida delas. Eu espero que dê dado para entender, pessoal. Eu vou estar disponível no privado, qualquer dúvida é só falar comigo. E tem dois exercíciozinhos aqui bem simplesinhos, pessoal. Eles são a partir do texto que eu vou ter passado. O texto que eu passei lá no grupo, pessoal, ele é bem voltado para isso. Toda essa explicação que eu dei está nesse texto. O que eu falei está no texto. Então, se prestou atenção no que eu falei, leu o textinho, tá fácil de fazer. São só dois exercíciozinhos, um de responder e um de marcar VOF. E vamos então, pessoal. E
Espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida é só falar. Beleza, então.